Hoje você vai ouvir uma história contada por alguém que passou anos limpando os corredores de um hospital onde a sujeira mais pesada não era a que caía no chão. Essa história envolve fragmentos humanos aparecendo do nada, um saco de lixo hospitalar que foi violado e um segredo escondido em uma ala abandonada. O tipo de coisa que ninguém registra, mas quem viu nunca esquece. Eu não sou médico, nem enfermeiro, nem alguém que bota jaleco branco. Eu sou da limpeza. Trabalho no turno da noite no Hospital Público do Dirceu, aqui em Teresina. Entro por volta das 7 da noite e só saio depois que o dia clareia. Durante muito tempo, achei que já tinha visto de tudo. Já precisei esfregar o chão depois de um esfaqueado que morreu sem chance de ir para o centro cirúrgico. Já limpei maca com placenta caída, berço neonatal com vômito preto, lençol com fezes endurecidas e sangue seco. Já vi corpo sair pela porta dos fundos coberto até o queixo e meia hora depois, outro ocupar o mesmo leito. A gente se acostuma, ou pelo menos finge que se acostuma. Mas o que começou a acontecer naquela semana, aquilo não era sujeira de paciente, era outra coisa. Na primeira noite, eu tinha acabado de passar pano no corredor 2, aquele que liga a sala de sutura com o fundo da farmácia. Quando fui esvaziar a lixeira da salinha de medicação, eu vi no canto, bem onde o rodapé faz curva, um pedaço de osso pequeno, queimado nas pontas. Parecia uma lasca de tíbia ou fêmur, sei lá, não entendo dessas coisas. Mas eu reconheço quando uma coisa não devia estar onde está. Peguei com a pá e joguei fora. A gente pensa logo, pode ter caído de alguma maca ou sobrado de algum curativo ortopédico ou até sido largado por acidente na lixeira errada. Só que ninguém relatou nada. Nenhum caso cirúrgico ali naquela noite. Nenhum transporte de corpo. E também não era a área do necrotério. Aquilo ficou na minha cabeça. Na noite seguinte, o hospital estava mais cheio. Emergência colapsada, médico chamando auxiliar pelo microfone, gente dormindo no corredor. Na hora de limpar perto da entrada lateral da pediatria, eu vi uma coisa estranha presa na rodinha do carrinho de curativos. Um pedaço de carne escura, fibrosa, enrolado num fio cirúrgico. Era tecido mole, parecia humano. Liguei para a técnica da noite, uma mulher mais velha que já trabalha lá há muito tempo, e perguntei se tinha tido alguma retirada cirúrgica por ali. Ela só respondeu rápido, sem me olhar. Deve ser lixo de sala. Põe para incineração. E saiu andando, como se tivesse medo de parar. No terceiro dia, eu fiquei mais atento. Comecei a fazer os percursos com menos barulho, prestando atenção no chão e em tudo que parecia fora do lugar. Por volta de 1h30 da manhã, fui chamar o elevador de macas, aquele do fundo, perto da lavanderia antiga. Quando a porta abriu, me arrepiei inteiro. Tava lá, no canto, onde a borracha da porta arrasta o piso, um dedo, ou o que sobrou dele. Faltava a unha, parecia mumificado, mas a carne ainda tinha elasticidade. Não era silicone, não era manequim, era humano. Eu travei, a mão tremia, o estômago embrulhou. Eu olhei para o lado para ver se alguém tinha visto. Ninguém. Peguei uma luva, peguei aquilo com a pá e levei até a lixeira vermelha mais próxima com as pernas bambas. A cabeça girava. Eu sabia que tinha alguma coisa errada. 3 dias seguidos, pedaços. Todos fora de contexto. Se fosse um corpo, alguém ia estar procurando. Se fosse erro de descarte, já teriam feito ocorrência. E se não era nenhum dos dois, eu decidi que naquela noite eu não ia embora sem entender. Fingi que fui embora no horário normal, mas fiquei. Apaguei as luzes da ala 2 e sentei no fundo, na última cadeira do corredor que dá para os fundos da farmácia. Fiquei lá, no escuro, de touca e máscara, quieto. Eu sabia que se algo estivesse acontecendo, era ali que eu ia ver. Por volta das 23h45, ouvi a porta do depósito de resíduo contaminado abrir com um rangido. Eu reconheci o som. É uma porta que a gente só abre para descartar material
que vai para o incinerador. Agulhas, tecidos com sangue, pedaços removidos, restos cirúrgicos. Mas ninguém tinha sido autorizado a mexer lá naquele turno. Eu só vi um vulto de jaleco branco, mas sujo, encardido. Não era do hospital. Era antigo. O crachá estava virado para dentro, preso com clipe. Ele puxou um saco vermelho com esforço. Não daqueles leves que a gente fecha só com gaze e compressa, mas um que fazia barulho de coisa sólida escorrendo por dentro. Ele ajoelhou no chão e enfiou a mão no saco, como quem procura algo específico. De lá de dentro, ele tirou alguma coisa enrolada num pano cinza. Levantou devagar, olhou para os lados e entrou pela porta trancada da ala velha. A ala que foi interditada há uns 2 anos por risco de desabamento. Essa porta era para estar lacrada, mas não estava. Na época da interdição tinha vazamento de infiltração, mofo, rachaduras nas paredes. Ninguém mais entrava ali, só pessoal da manutenção. Era lugar que a direção dizia que ia virar arquivo morto. Literalmente, pelo visto. Fiquei congelado. Só me movi depois de uns 10 minutos. Fui até lá com o coração batendo seco no ouvido. A maçaneta ainda tinha o calor da mão dele. Não girei, voltei. Naquela noite eu não consegui dormir. No dia seguinte, cheguei antes da hora. Procurei o chefe da limpeza e pedi acesso à ala velha para tirar umas tralhas esquecidas. Ele respondeu com uma risada sem graça. Nem adianta. Tá trancada e agora colocaram aviso da vigilância sanitária. Isso aí ninguém entra mais. Esquece. Ah, mas eu sabia que alguém estava entrando e que essa pessoa não devia nem estar trabalhando no hospital. No fim daquele mesmo dia, eu esperei todo mundo sair do vestiário e fui direto falar com um dos seguranças antigos, o seu Raimundo. Ele estava lá desde que o hospital ainda nem era chamado de regional. Era gente boa, mas escolado. Cheguei de mansinho e perguntei: "A ala velha, ainda tem gente entrando lá?" Ele nem me olhou, só respondeu: "Ô meu filho, tem porta que, mesmo trancada, não impede ninguém de passar." Depois disso, ele só virou de costas e acendeu um cigarro. Naquela noite, levei comigo uma chave antiga que um funcionário aposentado tinha deixado comigo tempos atrás, para emergência. Testei de longe. A porta da ala interditada girou sem estalo. Trancada? Era o que diziam. Esperei dar 2 da manhã quando tudo estava mais calmo e fui. A ala velha estava ainda mais silenciosa do que eu lembrava. A luz de emergência piscava, o piso afundava em algumas partes. E o cheiro? Era um misto de álcool velho, pano úmido e carne esquecida. Eu entrei com a lanterna do celular virada para baixo. Logo de cara, vi umas caixas empilhadas, sacos de lixo vermelho dobrados com cuidado demais. Não era lixo comum. Aquilo parecia organizado, como estoque. Tinha uma mesa de ferro com panos de cirurgia dobrados, pinças alinhadas e até um borrifador com vinagre de maçã. Do lado, tinha um freezer portátil de isopor com fita crepe escrito tecido H. O que eu vi ali dentro não é coisa que se esquece. Eram partes humanas, preservadas, separadas, identificadas. Mais profundo, tinha uma estante de metal com frascos de vidro. Dentro deles, pedaços flutuando em líquidos amarelados. Um pé infantil, um fragmento de rosto, uma língua, todos com rótulos. T05, V18. Do lado da estante, encontrei uma parede coberta com folhas plastificadas. Fotos de partes humanas organizadas por data, como se alguém estivesse montando um catálogo. Na última bancada, bem no canto, havia um jaleco velho pendurado. E no chão, um crachá queimado nas beiradas. Ainda dava para ver parte do nome: Carlos E. da Silva. Esse nome não me era estranho. Voltei na cabeça até lembrar. Carlos Eduardo da Silva, ex-funcionário do necrotério, expulso uns anos atrás por problemas mentais e sumiço de material biológico. Nunca provaram. Diziam que ele mexia com coisas fora da medicina.
Eu lembro que, na época, o sumiço de corpos inteiros foi abafado com a desculpa de erro de transporte. Ele estava ali de novo, ou talvez nunca tivesse saído. Nesse momento, eu ouvi um barulho seco vindo da última porta. Um arrastar de algo pesado, de ferro. Minha espinha congelou. Eu corri, saí tropeçando, bati a perna na maçaneta, quase deixei o celular cair no corredor. Fechei a porta, tranquei com força e nunca mais voltei ali. No dia seguinte, liguei anonimamente para o setor de denúncias da Secretaria de Saúde. Fiz um relato detalhado. Dei nomes, local, tudo. A atendente só respondeu: "Vamos averiguar, obrigada." Mas em menos de 2 dias, a ala velha foi lacrada com concreto, não com fita, concreto. Meteram massa na porta como se estivessem enterrando um cômodo inteiro. Dias depois, comentei por alto com uma enfermeira de confiança que eu tinha visto o crachá do tal Carlos. Ela travou. Disse que lembrava do caso, sim, mas que não tinha como. Porque ele morreu num acidente de moto faz tempo. Eu procurei notícia. Nada. Nenhuma menção a ele. Nenhum boletim. Nenhum registro público. No hospital, nunca mais ouvi falarem dele. Nem da ala antiga, nem dos pedaços. Mas 1 mês depois, enquanto eu limpava o elevador da ala cirúrgica, achei de novo uma lasca de osso, pequena, queimada nas pontas. Desde então, eu só limpo. Limpo e esqueço. Limpo e finjo que não vi. Porque às vezes, o hospital não quer que você descubra de onde vêm os restos. Ele quer só que você tire do caminho e torça para que ninguém leve embora. Quantas coisas são apagadas nos bastidores de um hospital antes que alguém possa perceber o que estava acontecendo? Quantos funcionários são silenciados ou simplesmente esquecidos? Essa foi a história de um funcionário da limpeza que viu mais do que deveria, mas o que mais assusta é pensar no que ele ainda não viu. Hoje eu trouxe uma história que me foi contada por um médico plantonista com mais de uma década de experiência na linha de frente do pronto-socorro de trauma de Fortaleza, no Ceará. Segundo ele, isso aconteceu em uma ala onde tudo já parece pesado por natureza. Mas dessa vez, o peso passou do físico. Se essa história não for real, ela pelo menos carrega uma verdade que muitos de nós fingimos não ver. Agora, você vai ouvir o relato nas palavras dele. E depois me diz, você acha que ele inventou tudo? Ou será que a medicina também tem seus fantasmas? Eu nunca fui de acreditar em coisa que não se pode provar. Sou médico há 13 anos e no trauma há 8. Acho que quando você vê gente morrendo todo dia, seu cérebro aprende a se proteger, sabe? A gente começa a funcionar meio no automático, tipo, faz o que tem que ser feito, depois vai respirar. Só que ultimamente, nem isso está funcionando mais. Isso que eu vou contar começou num plantão de segunda. Segunda-feira é dia de caos no pronto-socorro. A galera passa o fim de semana toda se machucando e chega tudo junto no começo da semana. Fratura, pancada, tiro, facada. Era quase meio-dia quando trouxeram um rapaz de 20 e poucos anos. Acidente de moto, bateu de frente com um ônibus. Ele chegou instável, inconsciente, com a saturação despencando e um Glasgow de 6. A equipe já sabia, era caso de intubação na hora. Só que ali no trauma, às vezes a gente tem que correr para buscar o que falta. E naquele dia, o que faltou foi o tubo. Simples assim. Enquanto o técnico saiu correndo para pegar, eu fiquei na porta organizando a entrada do paciente na sala vermelha. Demorei o quê? 3 minutos? Quando entrei de novo, o paciente já estava entubado. Monitor estável, saturando, e a ficha dele preenchida. Eu estranhei na hora. Olhei em volta, perguntei quem tinha feito. Ninguém respondeu. A enfermeira mais próxima disse que achou que tinha sido eu. O técnico disse que chegou e já estava tudo feito.
Mas o mais estranho foi o prontuário. Estava lá, completinho, com horário, sedação, tudo certinho. Inclusive com uma assinatura. Assinatura que não era minha, nem de ninguém que estava ali naquele plantão. Na hora, eu pensei que podia ter sido um colega que passou e ajudou rápido, ou alguém da equipe da manhã que ainda estava por ali. Mas quando fui checar no sistema, o nome que constava era Dr. Luiz Campos. E aí que vem o primeiro calafrio. O Dr. Campos tinha morrido fazia quase um ano. Na época, ele era R2 da residência. Um cara competente, rápido, daqueles que se jogava nos casos mais difíceis sem pensar duas vezes. Foi um acidente bizarro. Ele teve uma parada cardíaca enquanto entubava um paciente crítico. Teve gente que falou que ele estava sobrecarregado, que não tinha comido o dia todo. Outros disseram que foi estresse, que ele vinha dormindo mal fazia semanas. Mas o que pegou mesmo é que ele estava sozinho na sala. Era um plantão puxado, todo mundo enrolado. Dizem que o paciente era muito difícil, saturando mal, e ninguém queria pegar. Ele foi, sozinho, e morreu ali. A ficha dele ficou incompleta, a do paciente também. Morreram os dois. Eu tentei esquecer isso, convencer minha cabeça de que tinha sido algum erro do sistema, uma coincidência. Mas 3 dias depois, aconteceu de novo. Paciente idoso, queda de altura, trauma craniano, saturação caindo. Chamei a equipe, abri o material e a droga indutora sumiu. Fui até a farmácia buscar outra. Foi rápido. Quando voltei, entubado, estável, ficha preenchida, assinada pelo mesmo nome. Dessa vez, eu não falei nada, mas comecei a reparar. E reparei que nas últimas semanas, isso aconteceu mais de uma vez. Sempre nos casos em que algum médico hesitou, não desistiu, não abandonou, só hesitou. Dava um passo para trás, pensava por um segundo a mais, e quando voltava, estava feito. Falei com uma enfermeira antiga. Ela ficou me olhando um tempo, depois soltou. Tem gente que acha que ainda tem uma alma boa cuidando da sala 4. Mas tem quem diga que isso é o jeito que o hospital encontrou de não deixar ninguém errar, cobrando dos vivos o que os vivos deixaram de fazer quando deviam. Eu ri, mas foi um riso nervoso. Desde aquele segundo caso, comecei a sentir uma coisa esquisita quando entrava na sala 4. Não é medo exatamente, é como se eu soubesse que não estava sozinho e que, se eu demorasse demais, alguém ia fazer por mim. Mas será que isso é uma ajuda? Ou é só um lembrete? Um lembrete de que, em certos lugares, os erros ficam marcados na parede. E, às vezes, eles voltam querendo que alguém continue o trabalho. Depois desses 2 casos, comecei a observar tudo com mais atenção. Não com medo, exatamente, mas com respeito. Tem coisa que você não precisa entender para saber que é real. E, no hospital, a gente aprende isso cedo. Aprende que nem tudo é fisiologia, nem tudo é remédio. Tem coisa que simplesmente age e a gente só presencia. O que me marcou de verdade foi o 3º caso. Era um menino de 13 anos, vítima de afogamento em uma piscina de hotel. Chegou inconsciente, cianótico, espumando pela boca, praticamente sem resposta neurológica. A mãe veio gritando atrás da maca. Era um caos completo. Eu lembro exatamente da sensação quando entrei na sala 4 com ele. O monitor estava pitando, a equipe correndo, mas tudo parecia abafado, como se o som estivesse sendo sugado por alguma coisa. Eu pedi o tubo, pedi a droga, peguei os materiais, mas quando levantei os olhos, tive uma fração de segundo, uma única fração, em que eu juro que vi alguém parado no canto da sala, de jaleco, máscara, touca. O rosto eu não consegui ver, mas o crachá balançava no peito. Era branco com uma tarja azul clara, igual ao que os residentes da casa usam, igual ao que o Campos usava. Quando pisquei, ele não estava mais lá.
mas a maca do garoto já estava posicionada, a cabeça levemente inclinada, do jeito certo. E o tubo já estava dentro. Depois disso, eu parei de tentar negar, mas comecei a me questionar, não sobre o fenômeno, mas sobre por que ele aparece. Será que é uma ajuda? Uma espécie de redenção de alguém que morreu fazendo certo e agora segue tentando ajudar? Ou será que é só o reflexo da nossa própria covardia? Porque, se for isso, é pior ainda. Significa que, toda vez que a gente hesita, a culpa vira forma, a omissão ganha corpo e assina o prontuário no nosso lugar. Teve um dia em que eu tentei bater de frente. Paciente jovem, politraumatizado, respiração errática. Glasgow, 7. Dessa vez eu prometi para mim mesmo, sou eu quem vai fazer, ninguém mais. Fui até o fim, do preparo ao procedimento. Não deixei ninguém pegar por mim. Fiz a pré-oxigenação, a sedação, passei o tubo, confirmei via capnografia, tudo no protocolo. E quando terminei, o prontuário estava em branco, nenhuma linha escrita, nenhuma assinatura. Foi aí que caiu a ficha. Talvez o que acontece não seja sobre salvar ninguém. Talvez seja sobre observar e cobrar. Porque eu percebi que o campus, ou o que quer que restou dele, não aparece quando você faz o que tem que ser feito. Ele só aparece quando você hesita, quando pensa em esperar mais um pouco, quando avalia se vale o esforço, quando pensa, deixa alguém assumir. É como se o que restou dele tivesse virado uma sombra institucional, uma consciência embutida no hospital. E toda vez que alguém falha, ele volta e faz por você. Mas no fim, é você quem vai carregar aquilo. Hoje em dia, sempre que eu entro na sala 4, eu olho para os cantos. Não com medo de ver o campus, mas com medo de precisar dele. Medo de, por um instante, pensar em deixar para depois. Medo de, sem querer, repetir a mesma hesitação que matou ele. Porque, no fundo, eu sei o que acontece com quem deixa a culpa agir por tempo demais. Ela cria perna, cria braço, veste jaleco e continua o plantão. E tem uma coisa que nunca me sai da cabeça. Na ficha do menino que chegou afogado, logo depois de tudo, eu abri para ver de novo. E lá, no rodapé da página, digitado de forma irregular, quase como se tivesse sido feito em um teclado quebrado, estava escrito: não deixem mais ninguém morrer sozinho. Se você trabalha com vida e morte, vai entender o que eu estou dizendo. Não é sobre ver vulto. Não é sobre acreditar em fantasma. É sobre saber que tem gente que nunca vai embora de verdade. E que, às vezes, as mãos que entubam não são mais as nossas. Mas a responsabilidade, essa é. Sempre foi. O que você faria se percebesse que os erros do passado estão voltando para te vigiar? Você hesitaria ou assumiria a responsabilidade? Conta nos comentários o que você acha que aconteceu na sala 4. Você acredita que um espírito pode continuar trabalhando por senso de dever? Ou isso tudo é só culpa coletiva, se materializando de forma que a gente não consegue mais ignorar? E se você conhece alguém da área da saúde, compartilha essa história. Pode ser que eles também já tenham visto alguma ficha que ninguém lembra de ter assinado. Meu nome é Gustavo, tenho 41 anos, sou médico plantonista num hospital público de trauma em Recife. No começo, eu achava que cada morte me deixaria mais forte, mas não é bem assim. Algumas mortes grudam, ficam ali, como um zumbido no fundo do ouvido. E por mais que eu me esforce, tem uma história que volta, sozinha, sempre que eu piso naquela sala. Era para ser só mais um baleado. O relógio da sala de trauma marcava 2h21 da manhã quando ele chegou. Jovem, uns 20 e poucos anos. Ferimento por arma de fogo no braço esquerdo e outro mais perigoso, na altura do tórax. Estava consciente,
mas em pânico. E quando eu digo pânico, não estou exagerando. Ele gritava como se estivesse vendo o inferno inteiro dentro da ambulância. Não deixava ninguém encostar. Não queria ser tocado. E repetia com os olhos arregalados: ela voltou! Ela voltou, cara! Não deixa ela chegar perto de mim. Pelo amor de Deus! Eu achei que era efeito do choque. A gente vê muito isso. Delírio, confusão, a dor embaralha tudo. Mas não era isso. O medo dele era pessoal, físico. Existia um terror ali que não vinha do ferimento. Mesmo com a sedação inicial, ele continuava lutando. Tinha que prender o braço bom dele para poder aplicar o acesso. E mesmo assim ele gritava: ela está aqui, ela veio me ver morrer. Alguns enfermeiros tentaram conversar, acalmar. Um deles perguntou quem era ela. Ele não respondeu. Só tremia, com a cabeça para o lado, olhando para um ponto fixo da parede como se alguém estivesse ali. Te juro, naquele momento, eu senti um arrepio subir do calcanhar até a nuca. Mas segui o protocolo. Sou médico. Eu salvo o que dá para salvar. Não interpreto o além. Ele entrou em choque hipovolêmico rápido. A saturação caiu. E a gente teve que entubar ali mesmo na emergência. A frase que ele disse antes de apagar não saiu mais da minha cabeça até hoje. Ela chorou sozinha e eu deixei. Aquilo me bateu num lugar estranho, como se eu tivesse ouvido uma confissão, não um delírio. Mas naquela hora, o foco era salvar. E a única chance era cirurgia. Levei ele para o centro cirúrgico com 2 residentes. O anestesista já estava preparado. Era tudo rotina. O tipo de situação que a gente faz no piloto automático. Mas aquela noite, não ia seguir roteiro nenhum. Assim que a gente abriu a porta da sala cirúrgica, o anestesista comentou: o clima tá pesado aqui hoje, não tá? Eu respondi com um tá mesmo, sem pensar muito. Mas ele tinha razão. Parecia que o ar estava mais denso. Um abafado esquisito, mesmo com o ar ligado. Começamos a operação às 2h58 da manhã. Nos primeiros minutos tudo fluiu. Controle de hemorragia, retirada de fragmento ósseo, suporte ventilatório, até que o monitor cardíaco começou a pular. Não estou falando de arritmia. O monitor enlouqueceu de um jeito estranho. As linhas cortavam, sumiam, piscavam fora de ritmo, como se tivesse uma interferência elétrica. Sabe quando você aproxima o celular de uma caixa de som e ela chia? Era isso, só que mais bizarro. O residente olhou para mim. Eu pedi para checarem os cabos, os sensores, a fonte. Trocamos os fios. Nada. O sinal continuava falhando, intermitente. Não era batimento. Era como se tivesse outra coisa ali dentro com a gente. Foi quando o técnico de enfermagem falou uma frase que mudou o rumo daquela cirurgia. Tem uma mulher parada na porta, de vestido cinza, tá só olhando. Todo mundo congelou por um segundo. Eu me virei na hora. A janela da porta da sala cirúrgica é pequena, retangular. Dá para ver quem tá no corredor. Não tinha ninguém. Abri a porta, olhei para os 2 lados. Corredor vazio. Voltei e perguntei para o técnico: tem certeza do que viu? Ele respondeu baixo: tô vendo desde que a cirurgia começou, mas agora ela encostou o rosto no vidro e sumiu. Foi aí que o bisturi caiu. Não escorregou, não foi empurrado. Ele simplesmente caiu da bandeja, como se alguém tivesse passado por ali. O anestesista perdeu a paciência e mandou todo mundo focar. Disse que era superstição, tensão e que o paciente estava entrando em instabilidade. Mas ninguém disse em voz alta o que todo mundo percebeu. O monitor, o bisturi, a sombra na porta. Estava tudo acontecendo às 03h33 da manhã. O momento exato em que o paciente entrou em parada cardiorrespiratória. Tentamos reverter. Massagem, choque, adrenalina, 12 minutos de tentativa. Hora oficial da morte, 03h33. Sem chance, sem resposta. A sala ficou em silêncio. Até o chiado do monitor parou. Eu me afastei da mesa, lavei as mãos como quem lava um peso. Mas o peso ficou,
Ficou no peito, no pescoço, no estômago e, principalmente, na consciência. Eu não sabia ainda quem era ela, mas sentia que a gente não estava sozinho naquela sala. A cirurgia acabou em silêncio. A sala ficou vazia rápido. Era como se ninguém quisesse ser o último a sair dali. Eu permaneci. Só mais um pouco. Na minha cabeça ainda ecoava o que ele tinha dito antes de apagar. Ela chorou sozinha e eu deixei. Essa frase me roía. Não era frase de delírio, era uma lembrança, uma confissão com gosto de culpa. Só que culpa tem muitas formas. Voltei para o setor e a rotina tentou engolir o que tinha acabado de acontecer, mas não engoliu. Fui até a recepção. Queria saber quem era o rapaz, se tinha família, alguém para avisar. A atendente me olhou sem expressão e disse: "Ninguém da família apareceu ainda. Tem ficha? Só o nome e a data de nascimento. O resto é tudo em branco." Anotei os dados e voltei para a enfermaria. Uma enfermeira que já trabalha lá há anos veio até mim, com cara fechada. Ela disse: "Doutor, esse rapaz, ele já veio aqui, não foi? Por quê? Eu lembro dele, da mãe dele, na verdade." "O que aconteceu?" Ela baixou os olhos. "Foi um caso feio. 2 meses atrás. A senhora chegou desacordada. Fratura de crânio. Faleceu no dia seguinte. Estava com marcas nos braços. Disse que caiu, mas tinha boletim de ocorrência?" "Tinha sim. A assistente social acionou a polícia. Disseram que era o filho. Mas ele sumiu logo depois. O nome da mulher? Sandra Martins. 52 anos. Meu estômago virou. O nome bateu com o da ficha dele. Abri o sistema e puxei o prontuário antigo. Lá estava ela. Foto simples. Rosto magro, expressão triste. Cabelo preso. Vestido cinza. Meu corpo gelou. Era exatamente a mulher que o técnico da cirurgia tinha descrito. O vestido, o cabelo, o olhar parado. Era ela, aquela que, segundo ele, ficou observando a cirurgia. A mesma que ele disse ter visto encostar o rosto no vidro. A mesma que não apareceu em câmera nenhuma. Ou apareceu. Fui até a central de monitoramento. Pedi, sem explicar nada, para ver as imagens da sala cirúrgica naquele horário. O segurança puxou o arquivo. Às 03h30, a gravação dá uma falhada. O corredor aparece vazio. Depois escurece por 1 segundo. E aí, por uma fração de tempo, talvez 1 segundo, talvez menos, uma sombra encobre o visor da porta. Não é figura definida, não é silhueta com rosto. É como se a câmera tivesse sido bloqueada por algo que não devia estar ali. Eu pausei naquele segundo. De perto dava para ver uma curva na sombra, como se fosse a lateral de um rosto. E ali, bem no meio do quadro, algo que lembra uma mão, não esticada, apertada no vidro, como quem quer ter certeza de que está vendo. Fechei o vídeo, voltei para a sala, sentei na maca vazia onde o rapaz morreu e fiquei olhando para o nada por alguns minutos. Tem coisa que a gente não aprende na faculdade. Tem coisa que o bisturi não resolve. Tem histórias que a medicina não explica. E talvez nem devesse tentar. Aquele rapaz, ele sabia que ia morrer, não pelo ferimento, mas porque alguma coisa voltou para ver ele morrer. A mãe dele. Ela não gritou, não arranhou, não empurrou instrumentos. Ela só assistiu. Ficou ali calada, parada, esperando o momento certo. O exato segundo em que o sangue dele parasse de correr. Às 03h33, cravado. Hoje em dia, toda vez que eu passo por aquela sala, eu lembro da hora. Não consigo ver um monitor cardíaco falhando sem sentir o mesmo frio na espinha. E toda vez que um paciente entra dizendo que está vendo alguém que a gente não vê, eu não duvido mais. Eu escuto. Não sei se foi justiça. Não sei se foi castigo. Não sei se o que ele sentia era culpa ou medo. Mas sei que tem gente que não volta para perdoar. Tem mãe que não quer colo no final. Só quer assistir, bem de perto. Alguns mortos voltam para se despedir. Outros só voltam para ver o sangue que ficou faltando.
Tem gente que diz que hospital é lugar de vida, mas quem vive plantão de madrugada sabe que nem sempre é só disso que se trata. Hoje eu vou te contar uma história que chegou aqui no canal de um socorrista do Pará. E o que aconteceu com ele foi mais do que um simples caso de assombração. Foi um alerta, uma advertência que não devia ter sido possível. Porque às vezes, quem te impede de errar não está mais do lado de cá. Me chamo Álvaro, tenho 32 anos e sou socorrista do SAMU em Ananindeua, no Pará. Tô nessa vida há quase 8 anos. Já vi coisa que não conto nem em casa, mas teve um plantão que me desmontou. Isso foi no final de 2023, num plantão de quinta para sexta, madrugada quente, abafada. A gente recebeu um chamado por volta de 2h20 da manhã. Acidente na BR-316, próximo à rotatória da Cidade Nova. Motociclista em estado grave. Possível trauma torácico, fratura exposta no membro superior, sangramento ativo. Cheguei com meu parceiro em menos de 8 minutos. A moto estava virada no asfalto e o rapaz, uns 25, 27 anos, ainda consciente, mas respirando com dificuldade. A camiseta colada de sangue, rosto meio desfigurado, um dos olhos nem abria. A gente estabilizou como deu. Oxigênio, acesso venoso, imobilização, máscara. Ele segurou no meu braço com força, a mão tremia. Não falou uma palavra, mas o olhar parecia que já sabia o que estava para acontecer. Entramos direto para o PS Metropolitano, que era o mais próximo. Só que quando a ambulância encostou na lateral, vi logo que ia ter problema. O portão que deveria estar destrancado, como sempre, estava fechado. Bati a lanterna e procurei com o olhar o vigia da noite. Aí vi ele. Estava em pé, no canto da sombra, entre a mureta e o portão. Fardado, alto, negro, barba rala, uns 50 e poucos anos. Não parecia surpreso nem nervoso. Só firme, olhar direto. Não pode entrar por aqui, ele disse. Foi assim, do nada. Como se soubesse que eu ia parar ali. Falei que tinha um paciente grave, que precisava levar para a sala vermelha. Ele respondeu: eu sei, mas essa entrada está interditada. Vai pela ala 2, espere a equipe, não descarrega sozinho. Não era grosseria, era tom de quem estava acostumado a dar ordem. Na hora, confesso que me subiu um incômodo. A gente do SAMU já entra resolvendo, mas o jeito que ele falou me travou. Não sei explicar. Fiquei ali parado por alguns segundos. Meu parceiro saiu da viatura bufando, reclamando, pronto para forçar passagem. Mas antes que ele dissesse qualquer coisa, o portão lateral abriu. Uma técnica de enfermagem saiu correndo. Vem! Pela ala 2! Vamos rápido! Eu olhei de novo para o canto. O vigilante não estava mais lá. Levamos o rapaz por outra entrada, contornando o pátio. E foi só quando chegamos próximo ao setor de emergência que a técnica gritou: não entra por aí. Leito contaminado. Volta! Ela apontou para o corredor da ala, onde eu teria entrado se tivesse forçado passagem. Havia fita amarela esticada, uma placa escrita com marcador: isolamento, risco biológico. Um paciente com tuberculose tinha tossido sangue sobre o leito e a área ainda não tinha sido higienizada completamente. Se eu tivesse levado o rapaz para lá, com a via aérea exposta daquele jeito, talvez ele não teria sobrevivido. Depois do susto com o aviso da técnica, a gente correu e levou o rapaz para outra sala. Lá dentro, a equipe já estava esperando. Começaram os procedimentos: sonda, sedação, intubação. Foi tudo muito rápido. Fiquei ali só observando e não conseguia parar de pensar no vigilante, na postura dele, na precisão, na forma como ele já sabia que eu ia tentar descarregar ali. Não comentei nada naquela madrugada. A gente terminou o atendimento, ajeitou a maca, assinou a ficha e voltou para a base. No rádio, só silêncio. Nenhum colega comentou nada, mas ficou aquilo na cabeça. 2 dias depois, voltei ao hospital com outra ocorrência. Uma idosa com queda e fratura de quadril. Dessa vez, estava mais calmo.
Depois de deixar a paciente, fui pegar um café no refeitório. Lá encontrei a Renata, enfermeira de plantão. Trabalho com ela desde 2018. Gente boa, discreta. Contei por cima o que tinha acontecido. Que tinha um vigilante novo, bem rígido, que tinha me impedido de cometer uma besteira. Ela parou na hora, largou o pão com manteiga, me olhou com a cara completamente diferente. Que vigilante? Expliquei. Disse que ele estava lá na entrada lateral, que falou sobre a ala interditada antes mesmo de eu saber. Descrevi o homem. Alto, pele escura, caderno preto na mão, postura firme. A Renata não respondeu. Se levantou sem dizer uma palavra. Foi até a parede da sala dos técnicos e voltou com um papel plastificado. Era uma daquelas homenagens de óbito que o hospital faz. Foto no centro, moldura preta. Ela virou devagar para mim. É esse aqui? Meus pelos arrepiaram. Era ele. O mesmo olhar, a mesma expressão firme, a mesma roupa. Não parecido, igual. Álvaro, esse é o seu Valmir. Trabalhou aqui mais de 15 anos. Faleceu mês passado. Infarto fulminante, de madrugada. Justamente ali, naquela ala que está interditada. Fiquei alguns segundos olhando. Não consegui falar nada. Ela continuou. Morreu em serviço. Estava fazendo a ronda. Foi encontrado deitado perto da porta, como se tivesse se encostado para descansar. Meu estômago virou. Aquilo não podia ser. Eu vi o homem. Eu falei com ele. Ele falou comigo. Me impediu de errar. Me olhou nos olhos. Aquilo não foi imaginação. Mas a coisa não parou por aí. Na semana seguinte, outro socorrista da nossa base, o Felipe, comentou que passou por uma situação esquisita no mesmo hospital. Estava com um paciente psiquiátrico agitado. Tentou entrar pela ala principal, mas foi impedido por um segurança na sombra. Segundo ele, o cara não levantou a voz. Só falou: "Essa porta hoje não é sua, usa a outra." O Felipe estranhou, mas contornou. E foi só dias depois que, conversando com o pessoal da enfermagem, ouviu falar do Valmir. Quando viu a mesma foto que eu vi, ficou pálido. A gente se olhou no plantão e não precisou dizer nada. Era o mesmo homem. Contei para o meu coordenador. Ele tentou levar na esportiva. Disse que a gente anda muito cansado, que vê coisa mesmo. Mas tem coisa que vai além. E aí eu decidi tirar isso a limpo. Na semana seguinte, fui pessoalmente na sala de controle do hospital. Conversei com uma funcionária do administrativo e pedi, com jeitinho, para ver os registros dos vigilantes noturnos. Disse que queria entender uma troca de turno que teve. Ela imprimiu para mim as escalas das últimas 2 semanas. Na madrugada do acidente, os 2 nomes registrados eram de seguranças jovens, um deles recém-contratado. Ambos estavam na portaria da frente, revezando. Nenhum vigilante foi designado para a ala lateral naquela noite. O local onde eu vi o homem estava vazio. Fiquei segurando aquela folha na mão, lendo e relendo. E foi ali que percebi: ou eu tô doido, ou tem alguém fazendo plantão mesmo depois de morto. Depois daquele dia, comecei a reparar melhor nas madrugadas. Notei que alguns setores do hospital pareciam mais vazios do que deviam. Às vezes, luzes acesas sem ninguém dentro. Relatórios com horário de ronda assinados. Mesmo quando os 2 vigilantes estavam no saguão. Uma noite, cheguei para buscar um paciente e vi uma senhora da limpeza parada na porta da ala interditada. Olhar fixo. Fui perguntar se estava tudo bem. Ela só disse baixinho: "Ele passou agora há pouco. Estava com o caderno na mão. Eu nem perguntei quem era. Não precisava. O tempo passou. As histórias foram sumindo, mas nunca de verdade. Hoje, sempre que eu passo naquele hospital, eu olho para a sombra do portão lateral. Às vezes, por um segundo, acho que vejo uma silhueta ali. Só que não tem mais ninguém escalado para aquele canto. E eu não esqueço do que a Renata disse um dia, quando perguntei por que ele teria voltado. Ela só respondeu: porque ele morreu fazendo o que levava a sério. E talvez, Álvaro, ainda leve.
Essa história mostra que nem todo plantão termina quando o turno acaba. Alguns continuam, mesmo quando a gente já não vê mais quem está de pé. Se você conhece alguém que viveu algo parecido, manda essa história para ele. E se você já teve a sensação de que alguém que não devia estar ali, estava, comenta aqui embaixo. No Diário de Terror, cada relato deixa um rastro. E tem presenças que a gente não esquece.